Fala rapaziada, antes de começar o vídeo, eu peço uma coisa, que você deixa seu like, que você hype esse vídeo para esse vídeo chegar a mais palmeirenses. Conto com a ajuda de vocês, rapaziada. Vamos para o giro de notícias aqui bem rápido sobre o nosso Verdão e sem enrolação, bora lá. Vasco se aproxima de acerto com Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras. Vamos entender toda essa situação. O Vascão tá de olho no Bruno Rodrigues, rapaziada. E também, vamos lá. Volta de Danilo ao Palmeiras pode voltar a ganhar força após empresários do meia acionar o Botafogo na justiça. Rapaziada, que história é essa, hein? Olha o Danilão querendo voltar pro Verdão e o Palmeiras tá louquinho pra contratar ele. E tô torcendo que aconteça esse desfecho. Vamos entender toda essa história e também, olha aqui, hein? O Flaco Lopes na mira do Firnerbach. Rapaziada, que história é essa? Agora sem enrolação, bora conferir tudo isso aí. Rapaziada, vamos começar com a história do Danilo e Botafogo. Que história é essa? Vamos lá. A volta do Danilo ao Palmeiras pode voltar a ganhar força após empresários do meio acionar o Botafogo na justiça. O Palmeiras pode se animar novamente com a possibilidade de repatriar o meio-campista Danilo. E isso se deve ao fato de que o jogador estaria enfrentando um novo problema para sua continuidade no Botafogo. E conforme informações apuradas trazidas pela equipe da reportagem do jornal O Globo, os empresários do meia acionaram a SAF do Botafogo na justiça e cobram um valor que não teria sido repassado em referente ao acerto com o Nottingham Forest no período da contratação. Isso poderia novamente abrir uma brecha para que o jogador pudesse ser contratado pelo Palmeiras, e os agentes do jogador já teriam cogitado a possibilidade de levá-lo de volta ao Verdão. Mas conforme a apuração do jornal O Globo, isso pode acontecer e ganhar força. E na primeira vez, quando o problema foi em relação ao atraso de salários e FGTS, após uma reunião as coisas foram acertadas e a diretoria botafoguense efetuou parte dos pagamentos, e agora o problema financeiro volta a ser um impasse para a continuidade do jogador dentro do clube. Olha isso aqui, hein, rapaziada. O interesse do Palmeiras no atleta não é novo e já vem de outros momentos. E apesar de ter tido uma passagem curta e já ter sido negociado, ele é um xodó da torcida e conta com o apreço de Abel Ferreira. E novamente ele pode voltar a ser especulado no Verdão, e ressaltando que a janela de transferências ainda está aberta e a situação financeira do time carioca não é tão boa. E uma proposta poderia convencer o Botafogo a fazer negócio com o Verdão. Mas agora, rapaziada, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa história do Botafogo e Danilo? Eu tô achando que o Danilo vai acabar saindo do Botafogo, ele vai acabar pintando no Palmeiras, hein? Porque o Abel gosta muito dele, né? Ele saiu do Verdão, já foi pra Europa, quase nem jogou muito pelo Palmeiras, né? Mas deixou sua marca no Verdão. E assim, eu queria muito que o Danilo voltasse a jogar no Palmeiras, porque assim, é um jogador excelente, honrou sempre a nossa camisa quando entrou em campo, e ele é um baita de um jogador. É só jogar a camisa pro Danilo, senão o Danilo joga. É um cara que sabe muito bem o que fazer durante um jogo ali, ele é muito bom, cara, é muito bom. Eu torço muito que aconteça essa volta do Danilo para o Palmeiras. E vocês, o que vocês acham? Queriam a volta do Danilo? Deixa eu aprender vocês aqui nos comentários. Rapaziada, olha essa história aqui, ó, que o Vasco tá de olho no Bruno Rodrigues. Vamos entender essa história. Olha aqui, ó. Vasco se aproxima de acerto com Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras. O Vasco da Gama avançou nas conversas para contratar o atacante Bruno Rodrigues do Palmeiras. O Vasco negocia um empréstimo de 1 ano pelo jogador, que perdeu espaço no elenco alviverde e não foi relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro. A movimentação faz parte do planejamento da diretoria vascaína para reforçar o setor ofensivo e considerando uma das prioridades da comissão técnica para a sequência da temporada. E apesar do interesse de outros clubes, o Vasco surge como um dos principais candidatos a fechar com o atleta. A proposta do Vasco envolve um empréstimo de 1 ano junto ao Palmeiras. O clube entende que Bruno Rodrigues pode ser uma opção interessante para compor o ataque, especialmente pela versatilidade e experiência
no futebol brasileiro. E internamente, a avaliação é de que o atacante precisa de sequência e minutagem, é algo que dificilmente ele teria no Palmeiras. E neste momento, o modelo de empréstimo é visto como viável financeiramente e alinhado à estratégia do Vasco, que busca reforços pontuais sem comprometer de forma significativa o orçamento do clube. E apesar das aproximações entre os clubes Vasco e Palmeiras, ainda não há confirmação oficial de acordo fechado, mas as conversas seguem em andamento. Além do Vasco, Fluminense e Cruzeiro monitoram a situação de Bruno Rodrigues. Os dois clubes demonstraram interesse e acompanham o cenário de indefinição do jogador no Palmeiras. Mas e rapaziada, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acham dessa provável saída do Bruno Rodrigues do Palmeiras? Vocês gostariam que ele saísse do Palmeiras? Vocês acham que daria para dar continuidade no trabalho dele? Daria oportunidade para o Bruno Rodrigues? Quem sabe ele poder voltar a jogar bola, né? Ele teve um momento bom ali no Palmeiras, só que ele acabou se lesionando, né? Ele começou a jogar bem, aí se lesionou e não voltou a ser como ele era. Rapaziada, no meu ponto de vista, aqui ó, sendo sincero, nada contra o Bruno Rodrigues, ele não é jogador para jogar no Palmeiras. Desculpa, Bruno Rodrigues jogou muito no Cruzeiro ali, teve uma passagem muito boa pelo Cruzeiro, mas cara, acho que a camisa pesou para você. E você não... Teve muito poucos momentos ali que você jogou bem com o Palmeiras, com a camisa do Palmeiras. Então, assim, no meu ponto de vista, cara, sucesso, siga a tua trajetória, não sei aonde, caso, né... Eu gosto muito do Vasco, que você fosse para o Vasco, né? Não para um rival nosso, mas um time que a gente tem uma consideração, que é o Vasco, né? Ou o Atlético Mineiro da vida. Mas, enfim. Mas para o Palmeiras, Bruno Rodrigues, infelizmente, não dá, cara. Não sei se você discorda de mim, coloca a opinião de vocês aqui, mas pra mim o Bruno Rodrigues já demonstrou que tinha que demonstrar, sabe, não chegou no limite assim, de ser, a gente precisa de jogadores que realmente dá a camisa, chega ali e faz o que tem que fazer, com o Vitor Roque da vida. Também o Marlon Freitas, né, rapaziada, olha o Marlon Freitas também, que é a mesma situação, cara, chegou do Botafogo, jogador pronto, colocou a camisa e foi jogar, o cara parece que já jogava há tempos no Palmeiras, dominou o meio de campo do Palmeiras. Então assim, o Palmeiras precisa de jogadores prontos, chega de promessas, chega de jogadores, sabe, que não tem condição. Mas quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários, que ela é muito importante. Rapaziada, que história é essa aí do Flaco Lopes no Fenerbahçe? Vamos entender toda essa história também, vamos lá. O Flaco Lopes entra na mira do Fenerbahçe. E nesta segunda-feira o jornalista Mertekan Bulga, eu acho que esse é o nome dele, que cobre o futebol turco, divulgou que o Fenerbahçe estaria interessado na contratação do Flaco Lopes do Palmeiras. E segundo o jornalista, o tradicional clube turco estaria em busca de um novo camisa 9. Entende que o jogador do Verdão seria uma boa opção. E, além disso, o argentino seria um pedido do técnico, mas contudo ainda não há uma proposta oficial. Rapaziada, eu queria saber de vocês também aqui, o que vocês acham desses times da Europa, né, rapaziada? Que nem exemplo, o Fenerbahçe tá de olho no Flaco. Uma coisa eu vou deixar bem claro, rapaziada, não é qualquer time aí que vai chegar aí com dinheiro vai conseguir tirar o Flaco. Palmeiras hoje, sua saúde financeira é muito boa. Vocês lembram quando o Sport chegou a contratar o Abel Ferreira, com o salário do Abel Ferreira surreal? O Abel ganha um salário caro, os caras não tinham nem sonhar em condições de ganhar, eles não imaginavam que o Abel ganhava tão bem. É a mesma coisa jogadores, hoje jogadores que atuam no futebol brasileiro, cara, eles não perdem muito para times da Europa em questão de salariais. Não perdem, cara, ganham super bem. Não ficam tão longe assim como alguns 10 anos atrás, que a diferença era, cara, era surreal. Hoje não fica tanto. Os times hoje arrecadam muita grana, só que também gastam demais, né? Não é que estão muitos se quebrando. Vamos pegar um exemplo, Corinthians, São Paulo, Santos. Cara, estão se afundando, rapaziada. Estão se afundando financeiramente, estão endividados até o pescoço. Mas voltando ao assunto do Flaco, eu creio assim, que eu acho que o Flaco, cara, ele é um jogador que ele tem seus altos e baixos, né? Ele vive oscilando no Palmeiras. Tem momentos muito bons, momentos muito ruins. Mas assim, a gente não tem outro jogador, cara. Se vender o Flaco, quem que a gente vai colocar no ataque? Não tem, né, cara? Então o Flaco, assim, deixa o Flaco lá, tá? Faz teus gols ali, joga duas partidas, faz 2 gols. Fica 2 jogos sem marcar, mas ele sempre tá deixando o dele ali, né, cara? Ele é um jogador que ele é importante pro sistema tático do Abel Ferreira. E ele, né, sempre, pelo menos um jogador assim que
tá fazendo feijão com arroz, né, rapaziada? Mas quero saber a opinião de vocês. Vocês queriam que o Flaco Lopes deixasse o Palmeiras, vocês do Palmeiras? Deixa a opinião de vocês aqui, que ela é muito importante. Mas e, rapaziada, vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Então já deixa seu like, hypa esse vídeo pra ele chegar a mais palmeirenses. Conto com a ajuda de vocês. E você que não é inscrito ainda, já se inscreva no canal. Me ajuda a bater a meta de 90 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês que não são inscritos ainda. Então se inscreva aqui, não perca tempo. Então, família, um forte abraço. E até o próximo vídeo.